Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor. Amém? Nós iremos dar continuidade à leitura da nossa devocional do livro de Gênesis, capítulo 37, para a honra e glória do nosso Deus. O capítulo 36, nós falamos de vários príncipes aí, descendentes de Esaú. São muitos nomes, mas poucos conhecidos, né? Ou a gente ouviu pouco falar, de certa forma. Mas agora vamos falar agora sobre o José vendido pelos irmãos. Amém? Capítulo 37. Espírito Santo, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra, livra-nos de todo mal, livra-nos, ó Deus, de toda cilada do inimigo, que seja tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. José vendido pelos irmãos, capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem que era Bila e Zilpa? Eram as concubinas que Jacó tinha, né? Que ele tinha 4 mulheres. Primeiro Lia, Raquel, Zilpa e Bila. Na verdade foi a ordem lá certa, é Bila e depois Zilpa, né? E com Raquel, ele é filho de Raquel, não é isso? Então vamos lá. Mulher de seu pai trazia nas notícias dele seu pai. Ora, Israel amava mais a José. Quem que era Israel? Israel era Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? Então, ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Você está lembrando o quê? Inveja, ciúme, né? São coisas que a gente já tem visto aí. O que acontece? Está parecendo muito com a história de Caim e Abel lá também, né? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Tem hora que nós temos sonhos, nós não temos que saber com quem a gente vai contar, hein? Senão nós vamos ficar mais odiados. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Gente, eu sou assim, suspeito para falar de José, tá? Esse José aqui é um aprendizado para nossas vidas. A história dele. A do outro também, né? Pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, esse é o José contando o sonho dele, né? Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então, vocês lembram do então? Porém, vós que o dizes, quem leu Mateus lá com a gente sabe desses mistérios. Então, lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? Nós tiveram até interpretação do sonho aí, né? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho. Olha, teve um, outro. O que é isso? Confirmação, hein? E o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim.
contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Quem que era o pai dele, gente? Jacó, que já estava chamado aqui por Israel. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Olha para você ver como é que o pessoal antes sabia, né, o sonho, parábola, e essas, né, parábola foi mais de Jesus, mas essa situação assim de assimilação dos fatos, né, com às vezes um sonho e a interpretação, o pessoal tinha conhecimento disso aqui. Então, vamos lá. Acaso, segunda parte do versículo 10. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E, como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José. Quem que era Israel? Jacó. Não apacentam teus irmãos o rebanho de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Então, já, né, José estava lá, vocês vão ver que ele ficava mais em casa, ajudando as coisas da casa com a mãe também lá e tudo. E depois o pai, né, Israel aqui, que era o Jacó, pediu para poder ele ver o que os irmãos estavam fazendo lá na terra de Siquém. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me-nos notícia. Assim os enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e o achou em Dotã. De longe ouviram e, antes que chegasse, conspiravam contra ele para o matar. Então já estava premeditado isso aqui, né? E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Tem muita gente falando isso pra gente, né? Olha lá o tal sonhador, olha lá o tal sonhador. Ó, a pessoa que está aí assistindo o canal, olha lá o tal sonhador, né? Que vai chegar esse vídeo para muita gente, que vai ser abençoado. Olha o tal sonhador. Deus dá um sonho, né? Mas nós temos graça, tem muita gente sem graça. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e dizeremos, um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem, não derramareis sangue, lançai-os nessa cisterna, que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar dele, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E, tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então disse Judá
a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vocês estão vendo aqui, né? Vocês podem dar uma olhada aqui na nossa bandeira, que fala a respeito das tribos de Israel, que se a gente for imaginar como é que ia formar tribo com essa confusão, mas quando Deus tem a promessa, né? Então vamos lá. Então disse Judá seu irmão: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão. Vocês estão vendo que eu estou com dificuldade, né, de leitura. Vai orando aí que vai me ajudar, viu? Deixa eu voltar aqui. Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão em nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então eles tentaram contra a vida dele, conspiraram, tentaram colocar ele no poço, colocaram ele no poço, né? Aí depois quiseram fazer outro mal para ele. Tendo Rubem voltado da cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Até para o pai, né, e a mãe falando mentira aqui. Vários princípios quebrados, né? Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para os consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Está começando a ficar melhor, né? Gente, olha só para vocês verem. Muitas vezes nós temos promessas nas nossas vidas. Muitas situações a gente é escolhido, né, escolhido por Deus para poder fazer determinada coisa. E as lutas, elas virão das pessoas às vezes mais próximas, que vão tentar te jogar no poço. Então, muitas situações nós temos que pedir direção de Deus, ou todas as situações, né, para que a gente consiga deixar, às vezes, de falar determinadas coisas, ou pedir direção de Deus, porque às vezes a gente pode falar de determinado sonho, mas aquilo, às vezes, a princípio pode causar uma perseguição e tudo, mas pode ser para a glória de Deus, ou deverá ser para a glória de Deus. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Estou querendo dizer assim, que às vezes a gente tem alguns sonhos na vida, Deus coloca no nosso coração algumas situações que a princípio parece impossível, ou é constrangedor para outras partes,
e depois aquilo ali a gente passa a ser ter uma perseguição, de até inimizade. E as pessoas, às vezes, que estão próximas acaba que inimigo aqui, né? Mas Deus, ele vai e faz tudo que ele promete, ele cumpre, né? Nós veremos aqui. Então, o que nós podemos aprender? Que o nosso sonho, sendo um sonho de Deus, né? Ele é confirmado, ele será cumprido. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vocês me perdoam que eu estou assim, um pouco estranho hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Amém?